E se seus pensamentos não fossem apenas seus? E se o que você chama de eu fosse o canal através do qual o divino se expressa, cria e transforma o mundo? Deus pensa através de você, não como uma metáfora poética, mas como uma verdade viva. Você é o instrumento, o ponto de encontro entre o eterno e o temporal. Cada ideia, cada desejo genuíno, cada impulso criativo é um sussurro do infinito buscando se manifestar através de você. Nesta obra reveladora, Charles F. Anel nos guia além da superfície da lei da atração, até o próprio núcleo do poder criativo, a consciência alinhada com a fonte. Este não é um manual para realizar desejos. É uma revelação, um chamado para lembrar que o pensamento não é apenas um ato mental, mas uma ponte sagrada entre o invisível e o visível. Aqui você descobrirá como sintonizar-se com a mente universal, como seus pensamentos moldam a matéria e como a manifestação consciente não é magia, é alinhamento divino. Prepare-se não apenas para pensar diferente, mas para pensar como Deus, para transformar sua mente no templo da possibilidade e sua vida numa expressão viva do Espírito. Bem-vindo a Deus Pensa através de você, a arte de manifestar o eterno através do humano, a arte de lembrar quem você realmente é. Este tratado não é um experimento, nem uma especulação filosófica ou uma tentativa poética de agradar mentes românticas. É uma ciência, e como qualquer ciência, baseia-se em princípios imutáveis, observáveis e reproduzíveis por qualquer um que pense claramente, haja metodicamente e deseje sinceramente. Durante anos, afirmou-se que tudo o que uma pessoa precisa para transformar sua existência está em sua mente. Isso não é uma opinião mística, nem uma consolação moral. É uma lei operativa, tão exata quanto a lei da gravidade. A mente não reage, a mente cria. O que você chama de destino é, de fato, pensamento impresso, a substância invisível do universo. O leitor moderno testemunhou a expansão da eletricidade, o surgimento do avião e o poder invisível das ondas hertzianas. No entanto, ele luta para aceitar que sua própria mente, mais sutil e poderosa do que todas essas forças físicas, é capaz de projetar, dirigir e determinar o curso de sua existência. Essa descrença é nada mais do que ignorância organizada, e a ignorância, como a escuridão, desaparece na faísca do conhecimento claro. Este livro pretende ser essa faísca. Aqui você não encontrará superstição, nem apelos aos favores de divindades externas ou sorte cega. O que é ensinado aqui é que a mente universal, seja chamada de Deus, natureza ou lei, responde com precisão absoluta ao pensamento humano quando ele é formulado com clareza, emoção e persistência. Muitos homens e mulheres falham não por má sorte, mas porque pensam em fragmentos, vivem sem direção mental e agem como se as condições externas fossem mais reais do que suas próprias convicções internas. Esse erro é fatal. O universo responde à imagem mantida na mente, não a um desejo passageiro ou uma oração sem rumo. Todo o poder do universo está ao alcance de quem entende essa verdade. O pensamento organizado, dirigido e sustentado é a força criativa suprema. Intitulei esta obra A Ciência da Realidade porque a realidade não é o que você vê, mas o que você pensa com persistência. O visível não é causa, mas efeito. Portanto, mudar a realidade requer mudar sua origem, a mente. Mas não qualquer mente. Deve ser uma mente desperta, disciplinada, alinhada com as leis universais. O leitor que continuar estas páginas com uma mente aberta e treinada não apenas obterá resultados, mas adquirirá uma nova identidade. Pois aquele que domina seus pensamentos torna-se a causa, e aquele que se torna a causa deixa de ser escravo das circunstâncias e torna-se o mestre de seu mundo. Este volume foi concebido para esse tipo de leitor. Não aqueles que sonham, mas aqueles que constroem. Não aqueles que oram, mas aqueles que sabem. Não aqueles que esperam, mas aqueles que pensam. E se você é um deles, então este livro não chegou a você por acidente. Lembre-se, não há acidentes em um universo mental, apenas ressonâncias. Deus pensa através de você, a arte da manifestação consciente, por Charles F. Anel. Notamos que mais de 80% daqueles que visitam nosso canal não estão inscritos. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo.
Obrigado por nos inspirar a continuar criando mais e melhor conteúdo para você. Você está pronto para transformar sua vida? Capítulo 1. A lei da correspondência mental, o mundo externo como o reflexo exato do pensamento interno. Nada no universo é isolado. Nada é arbitrário. O que o homem chama de mundo externo é nada mais do que a projeção condensada de um mundo invisível, o mundo do pensamento. Esta é a premissa essencial sobre a qual repousa toda a ciência da realidade. O princípio é eterno e absoluto. Tudo o que está fora foi primeiro dentro. Nas antigas escolas de sabedoria, essa verdade era conhecida sob a fórmula hermética, como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Mas em nossa era moderna, onde a eletricidade foi domada e a indústria desafiou o tempo, essa lei foi ignorada em favor de ilusões materiais. No entanto, ela continua a operar com a precisão de uma equação matemática. A vida do homem é, em última análise, uma imagem mental projetada na substância universal, que responde como um espelho exato. O pensamento não é apenas uma função cerebral. É uma força, e mais ainda, é uma causa. Todo pensamento que o homem mantém com clareza é uma semente que, uma vez implantada no solo do subconsciente, cresce, fortalece e, finalmente, aparece na forma de condições externas, eventos e relacionamentos. Não há acaso nisso. Se o pensamento é claro, a manifestação será nítida. Se o pensamento é contraditório, o resultado será confusão. Se o pensamento é sustentado com medo, o resultado será aquilo que é mais temido. Pois o universo, sendo mente, não julga, ele simplesmente responde. Aqui devemos parar para considerar um ponto fundamental. A mente não cria através de emoções soltas ou desejos vagos. Ela cria por correspondência vibracional. O semelhante atrai o semelhante porque o semelhante é seu reflexo. Quando um homem pensa em termos de escassez, o universo não pune, ele simplesmente se ajusta. Quando um homem pensa em termos de abundância, com certeza interna e sem contradição, o universo não recompensa, ele simplesmente obedece. É assim que funciona a lei da correspondência mental. Agora você pode perguntar: por que, então, há tantos pensamentos que não produzem efeitos visíveis? A resposta é simples: porque eles não estão carregados com direção, emoção ou repetição suficiente. O pensamento, para se tornar criativo, deve ser emocionalmente definido, sustentado e repetido com fé. Imagine uma lente que concentra a luz solar. Se a luz é difusa, não produz calor suficiente para acender um pedaço de papel. Mas se está concentrada em um único ponto, o fogo aparece. É assim que o pensamento funciona. Sem direção, é apenas energia dispersa. Com direção, é poder causal. O mundo externo não tem vontade. Não tem iniciativa própria. É o reflexo incondicional da imagem que você mantém consciente ou inconscientemente dentro de você. É por isso que os ignorantes culpam o destino, enquanto os sábios corrigem seu pensamento. Não há efeito sem causa, não há colheita sem semeadura, não há externo sem imagem interna. O que você chama de problemas são pensamentos passados que tomaram forma. O que você chama de sucesso também é pensamento organizado, mantido, protegido e levado à conclusão. Portanto, se você deseja mudar suas condições, não lute contra o externo. Não amaldiçoe o fruto. Retorne à raiz, o pensamento. Este princípio é tão exato quanto qualquer lei da física. Se você joga uma pedra no ar, ela cai. Se você mantém pensamentos de coragem, confiança e propósito, você obterá resultados correspondentes. Se você pensa com dúvida, culpa ou ressentimento, atrairá condições que os refletem. O universo não comete erros. Mas há uma advertência: o pensamento deve ser consciente. A maioria das pessoas não pensa, elas reagem. Não desenham, repetem. Suas mentes são como câmaras de eco de crenças alheias, notícias sensacionalistas e medos herdados. Então, quando o mundo retorna ao caos, eles se perguntam de onde veio. Portanto, o primeiro grande dever de quem deseja aplicar a ciência da realidade é este: tomar as rédeas de seus próprios pensamentos.
Pensar não é apenas lembrar, analisar ou desejar. Pensar é criar uma imagem com direção, energizá-la emocionalmente e mantê-la em silêncio até que se materialize. De agora em diante, toda vez que você observar uma condição, pare e pergunte a si mesmo: que pensamento a precedeu? Que convicção a sustentou? Que imagem, hábito ou vibração a trouxe até mim? Quando você começar a rastrear suas condições até sua origem mental, estará entrando não num sistema de crença, mas numa ciência prática. E uma vez que você aceite que o mundo é mente cristalizada, você terá em mãos a alavanca para mover seu universo. A lei da correspondência não precisa de sua crença para funcionar. Ela só precisa que você pense com propósito. Porque o que você é, o que você vive e o que você tem é simplesmente o que seu pensamento foi multiplicado pelo tempo. Capítulo 2. Pensamento como energia dirigida. O pensamento é a forma mais alta de energia conhecida pelo homem. Não é uma abstração filosófica ou uma função cerebral passiva. É uma vibração organizada que atua sobre a substância invisível do universo e a molda de acordo com sua natureza. A mente é um instrumento elétrico mais perfeito do que qualquer invenção de laboratório, e o pensamento é a corrente que flui através dele. Onde há pensamento, há direção. Onde há direção, há organização. E onde há organização, mais cedo ou mais tarde, há forma. Toda a criação visível começa com um impulso invisível. A maior catedral começou como uma imagem mental. O negócio próspero, a obra de arte, a sinfonia, a descoberta científica. Tudo o que enobrece ou transforma o homem existiu primeiro como pensamento e só depois como fato. E se isso é verdade para grandes realizações, também é verdade para as pequenas. A própria vida é um desfile de ideias cristalizadas. A ciência moderna provou que toda a matéria vibra. Rochas, água, ar, o corpo humano, tudo está em movimento. Mas o que ainda escapa ao entendimento comum é que a vibração mais sutil, poderosa e penetrante de todas é a do pensamento concentrado. Essa vibração não permanece dentro da mente que a emite. Ela se projeta para fora, viaja pelo espaço, influencia condições e, no devido tempo, retorna como experiência. O pensamento não desaparece. O pensamento vive, e mais ainda, o pensamento constrói. Para que essa força seja mais do que um mero acidente, ela deve ser controlada. A maioria das pessoas pensa como respira, automaticamente, inconscientemente e sem intenção. Mas o pensamento produzido dessa maneira é fraco, disperso e incapaz de organização. A mente, para ser verdadeiramente criativa, deve se tornar um foco de energia direcionada, não um campo de correntes caóticos. Quando você pensa com clareza, intensidade e repetição, você está vibrando numa frequência que afeta a própria trama do universo. E essa trama, o que os antigos chamavam de éter e que agora conhecemos como o campo mental universal, é moldável. Assim como a agulha de um gramofone imprime as vibrações do som num disco, seu pensamento imprime na substância universal uma imagem que eventualmente buscará se manifestar como forma. Não há diferença essencial entre pensamento e eletricidade. Ambos são vibrações. Ambos seguem leis. No entanto, o pensamento tem algo a mais: direção consciente. Enquanto a eletricidade se move por caminhos físicos, o pensamento pode penetrar qualquer obstáculo, viajar em silêncio e atrair para si tudo o que vibra em sua própria frequência. O pensamento é um ímã vibratório, e como qualquer ímã, não atrai por acaso, mas por correspondência. Aquilo que você mantém mentalmente com força e fé será atraído por você, não por magia, mas por afinidade vibracional. Você não pode atrair saúde enquanto vibra com medo de doença. Você não pode atrair riqueza enquanto seu pensamento gira em torno da escassez. O universo não responde às suas palavras, mas ao seu verdadeiro tom vibratório. É por isso que afirmamos que pensar não é desejar. Pensar é emitir uma vibração mantida numa linha reta em direção a um objetivo claro. Essa vibração não precisa ser violenta ou dramática. A energia mais potente é aquela que atua em silêncio, de forma constante, como o sol que aquece sem fazer barulho. Então, seu pensamento deve ser preciso, constante e definido.
Todo pensamento dirigido é um arquiteto invisível desenhando projetos na trama do destino. E o que é dirigir o pensamento? É escolher um ideal, visualizá-lo claramente, mantê-lo na mente sem interrupção ou dúvida, alimentá-lo com emoção positiva e, finalmente, agir em harmonia com essa imagem mental, sem traí-la com palavras negativas ou ações contraditórias. Quando isso é feito corretamente, a vibração é tão intensa que a realidade não tem escolha senão organizar-se em torno daquela frequência. Esse processo é mais exato do que qualquer operação química. E quem o domina, domina a sua vida. Não se trata de pensar alto, mas de pensar claramente. Não se trata de desejar ansiosamente, mas de saber com certeza. Pois a vibração do pensamento claro, sustentada pela fé, é a força mais construtiva jamais colocada nas mãos do homem. Portanto, a partir deste momento, observe sua mente como um instrumento de precisão. Tudo o que você pensa com intenção molda seu futuro. Nenhum pensamento se perde. Nenhuma vibração deixa de deixar sua marca. Você é o centro de emissão. Você é o engenheiro mental. E cada ideia que você mantém é um comando ao universo, escrito em linguagem vibracional, que será obedecido mais cedo ou mais tarde, desde que não seja contradito. O pensamento é uma ferramenta sagrada. Use-a com propósito, e o universo, que é mente sensível, responderá com forma, com substância e com precisão. Capítulo 3. Vontade como força modeladora do universo. Vontade, não como força física, mas como uma diretiva espiritual. Muito se falou sobre a vontade como se fosse uma espécie de tensão muscular da alma, um esforço violento, um ato de conquista forçada sobre o mundo. Mas essa ideia é tão errônea quanto ineficaz. A verdadeira vontade não grita, não empurra, não luta. A verdadeira vontade dirige, e seu poder reside não na intensidade do esforço, mas na clareza do propósito. A vontade, em sua definição mais elevada, é a capacidade de manter o pensamento numa direção escolhida, sem distração, sem dúvida e sem hesitação. Não. É uma força que atua sobre as coisas, mas uma diretiva que organiza as energias mentais, emocionais e físicas em torno de um eixo central. A imagem interna mantida com determinação. Quando a vontade está alinhada com o pensamento claro, ela se torna o eixo mestre da criação. É a planta invisível com a qual o homem move seu mundo. Toda grande obra, todo grande caráter, todo grande destino foi forjado pela vontade aplicada com sabedoria, não por força bruta ou acaso favorável. Observe a natureza. O rio que flui constantemente sem desvio, cortando a rocha mais dura. Ele não o faz por violência, mas por persistência. É assim que a vontade atua, não como uma torrente impulsiva, mas como uma corrente dirigida. Quem entende isso se liberta da luta inútil contra o mundo externo e começa a trabalhar no plano onde tudo se origina, o mental. A maioria vive sob a ilusão de que sua vontade deve se impor sobre as circunstâncias. Mas essa é a abordagem dos ignorantes. Os sábios não impõem sua vontade sobre as coisas. Eles impõem sua direção sobre seu pensamento e permitem que o universo obedeça por lei. Não há necessidade de dominar outros ou dobrar a matéria. Basta dirigir a imagem mental com firmeza, convicção e consistência. Aqui reside a diferença entre pensamento casual e pensamento criativo. Um vagueia, o outro se mantém firme. Um é espuma, o outro é aço. A vontade é o que transforma o pensamento em forma. Sem ela, o pensamento se dissipa. Com ela, o pensamento torna-se decreto. E o universo responde ao decreto com a obediência de um servo silencioso. Mas há uma advertência. A vontade não pode contradizer a lei universal. Não pode ser usada para destruir, mentir ou roubar, porque a mente universal é construída sobre harmonia, ordem e verdade. Tentar usar a vontade contra a lei é como tentar construir uma estrutura sobre um abismo. Ela desmoronará mais cedo ou mais tarde. Portanto, antes de empregar sua vontade, defina seu propósito. Que ele seja claro, que seja nobre, que esteja em harmonia com a ordem superior da vida. Uma vez feito isso, fixe seu pensamento nessa direção. Não o abandone.
Não o contradiga com dúvidas ou emoções discordantes. Faça disso o centro de sua atenção diária, e a vontade o transformará numa vibração organizadora. A vontade não é força física, mas é mais poderosa do que qualquer músculo. Não é sentida nos punhos, mas na continuidade do propósito. Não é um grito, é um silêncio interno sustentado. Quando você pensa num objetivo e o mantém presente dia após dia sem desistir, sua vontade torna-se uma corrente viva que reorganiza seu campo vibratório e modifica as condições externas por ressonância. É assim que nascem invenções, curas e transformações de vida, não por sorte, mas por vontade aplicada ao pensamento correto. Um pensamento sem vontade é um projétil sem direção. Uma vontade sem pensamento é um cavalo sem cavaleiro. Mas pensamento e vontade unidos formam a carruagem real da alma criativa. Aqui está o grande segredo. A vontade não luta, ela simplesmente recusa se mover do caminho escolhido. Nessa recusa serena, nessa firmeza sem violência, nessa lealdade à imagem interna reside o verdadeiro poder. Quando um homem diz, isto é o que decidi, e vou manter até que se torne visível, e o faço sem ansiedade, sem pressa, sem dúvida, então o universo começa a obedecer. Pois em sua vontade está o eco da vontade divina que formou as estrelas. Você não está neste mundo para reagir, mas para criar. E sua criação começa onde seu pensamento encontra uma direção clara e sua vontade o mantém sem vacilar. Esse é o momento em que a ideia se torna força, e a força inevitavelmente se torna forma. Capítulo 4. O subconsciente como um mecanismo de precisão. A mente automática como o trabalhador incansável do pensamento sustentado. O maior aliado do homem pensante não é a força bruta, nem a oportunidade externa, mas um servo invisível, preciso, obediente e absolutamente infalível, o subconsciente. Poucos entendem que essa parte da mente, longe de ser um reino vago e místico, é na verdade um mecanismo de execução mental tão preciso quanto um instrumento matemático. Onde o pensamento consciente decide, o subconsciente executa. Onde aponta a direção, o subconsciente pavimenta o caminho. O subconsciente não raciocina, não julga, nem forma opiniões. Sua função não é escolher, mas materializar, e o faz com fidelidade assustadora. Uma vez que uma ideia foi impressa com clareza e repetição suficiente, esse nível mais baixo, que na verdade é uma instância mais profunda, toma comando e o executa através de canais visíveis e invisíveis. É por isso que muitas pessoas vivem sob correntes que elas mesmas forjaram com pensamentos inconscientes, e também por isso que outras ascendem sem esforço, tendo instalado a imagem correta em seu subconsciente. Entenda bem, o subconsciente é o repositório de todas as crenças, hábitos, emoções, impressões e tendências repetidas. É a memória viva da alma, a oficina oculta onde as formas mentais são vestidas de carne e realidade. Ele trabalha incansavelmente enquanto você dorme, enquanto você fala, enquanto você esquece o que pensou. Ele não para, nem se contradiz. Ele trabalha com a matéria-prima que você lhe dá através do pensamento sustentado, emoção sentida e palavras carregadas de convicção. No plano consciente, o pensamento é como um arquiteto desenhando um plano. No plano subconsciente, esse plano se torna um edifício. Mas se os planos são confusos, contraditórios ou fracos, o resultado será igualmente fraco ou caótico. É por isso que se enfatiza a repetição. O que é repetido com emoção e clareza é gravado, e o que é gravado se torna destino. O subconsciente não distingue entre verdade ou mentira, entre desejo ou medo. Ele só sabe uma coisa: intensidade vibratória. Se sua mente consciente alimenta o medo frequentemente, o subconsciente aceita isso como uma ordem. Por outro lado, se você alimenta uma imagem de saúde, abundância ou paz sustentada, mesmo que as condições externas digam o contrário, o subconsciente trabalhará silenciosamente para construir essa imagem na realidade. Assim, disse que o subconsciente é um trabalhador incansável. Sua atividade é constante, como a raiz de uma árvore trabalhando na escuridão enquanto o fruto amadurece no ramo. Ele não requer esforço físico, nem exige luta. Ele só pede uma coisa: clareza e persistência. Com essas duas,
ele constrói mundos. Nos textos antigos, esse nível da mente era chamado de arma animal, corpo etérico ou alma arbustiva. A ciência moderna o descreve em termos neurológicos, mas ainda não compreende totalmente que esse nível da mente é uma antena vibratória, uma ponte entre o homem e a mente universal. Pois o que o subconsciente aceita como real, o universo aceita como decreto. Por isso, deve-se exercer um controle rigoroso sobre o que é pensado, sentido, repetido, temido e desejado. A mente subconsciente não tem senso de humor, nem pausa para reflexão. Ela não pergunta se o que você pensa é bom para você. Ela simplesmente executa. O subconsciente governa a circulação, a digestão, a regeneração celular, mas também as coincidências externas, as oportunidades emergentes e os encontros aparentemente acidentais. Essa mente atua tanto no corpo quanto no mundo, estando em contato direto com a inteligência universal que subjaz a toda forma. Aqui reside o segredo de todas as grandes realizações humanas: imprimir uma imagem clara, definida e harmoniosa no subconsciente e protegê-la de quaisquer pensamentos contraditórios. Isso é feito através de repetição diária, visualização emocional, afirmação silenciosa e silêncio interno. Quando isso é feito, o subconsciente ativa recursos que a mente consciente ignora, move pessoas, altera condições, redireciona o corpo e reorganiza circunstâncias. É literalmente uma força mágica sob governança científica. A pessoa comum não sabe disso, mas o pensamento repetitivo é como um martelo golpeando o molde de sua vida futura, e toda emoção sentida intensamente é uma ordem esculpida na pedra do destino. Portanto, se você quer mudar seu mundo, não comece pelo externo. Vá à causa. Olhe dentro de você. Examine o que você pensou, acreditou e temeu. Esse é o material bruto com o qual o subconsciente tem trabalhado incansavelmente. Se você deseja mudar de direção, não amaldiçoe o trabalho. Mude os planos. Corrija a imagem. Mantenha a nova ideia. Dê-lhe tempo. E seu trabalhador invisível começará novamente, sem queixas, sem reproches, sem descanso. O subconsciente não dorme, não esquece, não duvida. Ele apenas obedece. E você, se aprender a governá-lo, será o verdadeiro construtor de seu destino. Capítulo 5. A mente universal, o todo que responde a tudo. Tudo o que existe está imerso numa substância viva, vibrante, inteligente e infinita. Essa substância não é uma crença, nem uma hipótese metafísica. É uma realidade operativa, tão precisa quanto a luz e tão infalível quanto a gravidade. Essa substância é o que chamamos de mente universal. É o campo eterno no qual todas as coisas têm sua origem. É o oceano sem limites onde o pensamento flutua, onde a forma nasce, onde as condições se dissolvem e os destinos são reestruturados. A mente universal não é uma pessoa. Ela não tem favoritismo, emoções ou preconceitos. É o todo impessoal que responde a qualquer vibração mental emitida pelo indivíduo, seja elevada ou degradada, harmoniosa ou caótica. A lei que a governa é simples. Ela corresponde exatamente ao que é impresso nela. E como ela não tem moralidade ou intenção, mas apenas princípio, ela é absolutamente justa, absolutamente neutra e absolutamente precisa. Dessa mente infinita emergiram os planetas, as leis que os governam, a harmonia matemática do universo, a vida organizada em cada semente e o pensamento reflexivo do homem. Mas sua função não terminou no momento da criação. A mente universal continua a criar, a responder e a reproduzir exatamente o que o pensamento humano lhe entrega. É um laboratório eterno onde cada imagem mental se torna uma vibração, e cada vibração, com intensidade suficiente, se torna forma. Aqui reside a chave de todo o poder. O indivíduo é uma expressão parcial da mente universal total. Isso significa que o que você pensa dentro de você não permanece confinado ao seu crânio. Seus pensamentos são ondas que entram no oceano infinito da mente cósmica. E lá elas provocam reações, atraem formas, reorganizam condições e retornam como fatos concretos. A oração, a visualização e a afirmação não são mecanismos místicos. São emissões vibracionais que a mente universal recebe como ordens.
Mas não basta desejar. Não basta pedir. Não basta pensar esporadicamente. A mente universal responde apenas à vibração dominante, sustentada e emocionalizada do indivíduo. Essa vibração é o sinal, o molde, o plano, e ela simplesmente constrói com precisão milimétrica o que foi ordenado. Quem entende isso para de implorar e começa a afirmar. Para de temer e começa a dirigir, porque sabe que a lei está ao seu lado quando sua mente está em harmonia com ela. Frequentemente se pergunta por que homens bons sofrem enquanto os maus prosperam. A resposta não está na moralidade, mas na mente. O universo não responde à bondade teórica. Ele responde ao pensamento organizado. Um homem pode ser honesto e pobre se seus pensamentos vibrarem em medo, dúvida ou resignação. Outro pode carecer de virtude, mas estar convencido de seu sucesso. E assim, a mente universal o obedece, não porque o recompensa, mas porque responde sem julgamento à causa vibratória dominante. Isso pode parecer injusto à primeira vista, mas na realidade é justiça suprema. O universo não discrimina. Ele apenas reflete. Ele apenas multiplica. Ele apenas ordena de acordo com o pensamento sustentado. Neste ponto, é essencial entender que não há separação entre o homem e a mente universal. Todo ser humano é uma célula dessa mente total. Assim como uma faísca é parte do fogo ou uma onda é parte do mar. Portanto, o poder criativo do universo é acessível através do pensamento individual. Desde que esse pensamento seja claro, definido, harmonioso e persistente. A maioria das pessoas permanece desconectada desse poder sem saber. Por quê? Porque seus pensamentos são dispersos, suas emoções contraditórias, suas crenças herdadas do medo coletivo. Mas quando um indivíduo desperta, quando toma controle de seus pensamentos, quando seleciona cuidadosamente o que imagina e afirma, quando treina sua mente para se alinhar com o bem, com a beleza, com a certeza, então ele se torna um co-criador consciente de seu destino. Não há limite para o que você pode receber da mente universal, exceto o limite que você impõe a si mesmo através da ignorância ou da dúvida. Ela não conhece escassez. Não conhece dificuldade. Não conhece impossibilidade. Todas as ideias, todas as soluções, todas as formas que foram ou serão já existem em potencial nesse campo mental eterno. A única coisa que a separa de você é o grau de clareza com que você as pensa. A mente universal é o banco infinito de imagens, pronto para ser chamado à forma. Você é a impressora. Você é o emissor vibracional. Você é o canal. E tudo o que você mantém dentro de você com convicção será reproduzido com precisão, como uma onda que, ao ser refletida, carrega o eco perfeito de sua emissão original. Portanto, antes de falar, pense. Antes de agir, vibre no que você deseja. Antes de esperar resultados, alinhe-se internamente com a lei que nunca falha. Pois a mente universal não pune nem recompensa, ela simplesmente executa. Você não é um órfão no caos. Você é uma expressão viva da ordem absoluta. E cada pensamento que você emite é uma chave que abre ou fecha as portas de sua realidade. Capítulo 6. Desejo como sinal de poder latente. Todo desejo autêntico é uma ordem divina buscando execução. O desejo, corretamente entendido, não é um capricho da alma, nem um anseio passageiro, nem uma perturbação emocional. O desejo autêntico é um sinal do espírito, indicando a presença de uma possibilidade latente aguardando sua manifestação. Assim como a semente deseja germinar porque dentro dela a flor já dorme, o desejo no homem é a linguagem através da qual a mente universal lhe anuncia. Isso pode ser seu se você o escolher. Rejeitar um desejo profundo por medo, dúvida ou falsa modéstia é negar o comando secreto do Criador, porque nenhum anseio legítimo nasce sem que a forma de sua realização exista na vasta rede da mente universal. O que você deseja com todo o seu ser não é uma ilusão. É uma direção, e essa direção é a rota que conecta você com a porção do universo destinada a se expressar através de você. No entanto, é necessário distinguir entre desejos fugazes, que surgem de emoção agitada, e desejos essenciais, aqueles que voltam repetidamente, que ressoam como um eco interno, que se revelam.
no silêncio quando não há pressão externa. Esses desejos não são produto do ego, mas da alma. E são exatamente esses que merecem ser elevados ao nível de propósito. O desejo é a faísca, o pensamento sustentado é o molde, a vontade é a ferramenta, o subconsciente é o trabalhador, a mente universal é o campo que obedece. É assim que se forma a cadeia completa da manifestação. Mas sem desejo, não há ignição inicial. O desejo é o motor, o sinal de que algo está destinado a nascer através de você. É uma ordem silenciosa emitida por seu eu superior, a parte de você que já conhece o caminho. Como se fortalece um desejo para que se torne poder criativo? Primeiro, ele deve ser purificado de toda dúvida. Um desejo que hesita perde força. Por outro lado, um desejo claro, aceito, visualizado e afirmado torna-se um ímã que reorganiza os átomos do mundo em forma. O universo ama a pessoa que sabe o que quer, porque nela encontra um canal perfeito para a expressão. Não há criação sem desejo. Nada é construído se não for primeiro desejado. O escultor deseja a forma antes de esculpir o mármore. O comerciante deseja a abundância antes de mover suas engrenagens. O inventor deseja a solução antes de invocar seu gênio. E cada um, quando mantém esse desejo com persistência, disciplina e fé, descobre que o mundo começa a responder como se as peças do universo se alinhassem uma a uma diante de sua visão interna. Este princípio é tão exato quanto qualquer lei física. O desejo vibrante e claro gera ondas mentais que, quando sustentadas, começam a atrair pessoas, ideias, meios e circunstâncias em harmonia, não por acaso, mas por ressonância, não por milagre, mas por lei. E aqui devemos advertir: o desejo que não é executado torna-se frustração. O desejo que é negado torna-se amargura. O desejo que é adiado torna-se desintegração interna, porque a alma foi projetada para expandir. E o desejo é o impulso para essa expansão. Negá-lo é negar seu crescimento. Aceitá-lo, afirmá-lo e levá-lo à ação é tornar-se um canal para o propósito universal. O desejo não é o inimigo do espírito, como certas filosofias ensinaram. O desejo autêntico é o anúncio precoce do que já foi concedido no plano invisível. É uma semente que carrega dentro de si a promessa de seu florescimento. Você não deseja o impossível. Você deseja o que já está vibrando na mente universal como uma possibilidade esperando ser chamada à forma. Portanto, não negue seu desejo. Não o suprima, trivialize ou ignore. Examine-o, purifique-o, eleve-o, então, firmemente, entregue-o ao molde do pensamento organizado. Imagine sua realização, sinta sua presença, seja grato por sua concretização e haja como aquele que já o recebeu. Pois na lei da mente, receber não é o primeiro passo, é o último. O primeiro passo é desejar com conhecimento. Lembre-se, o desejo não é fraqueza, é direção. O desejo não é falta, é consciência da possibilidade. O desejo não é ansiedade, é a voz do que já existe chamando do futuro. E se você aprender a ouvi-lo e transformá-lo em imagem, palavra e ação, você terá entendido o segredo dos criadores, dos realizadores e dos sábios. Eles não reprimem o desejo, eles o obedecem com propósito. Capítulo 7. Visualização e silêncio. Ferramentas do construtor mental. Porque o que é visto dentro é projetado no visível. Se o pensamento é a causa invisível de toda forma e o desejo é o sinal de poder latente, então a visualização é o processo pelo qual esse poder é organizado numa imagem clara e específica. Visualizar não é imaginar por diversão ou sonhar acordado sem propósito. Visualizar é construir. É esculpir a mente com linhas nítidas. É traçar no campo invisível a forma que se tornará visível. O universo não responde ao abstrato, ele responde ao definido. E o definido nasce na mente através da visualização. Todo inventor viu sua invenção concluída por dentro antes de montar a primeira peça. Todo arquiteto caminhou pelos corredores de seu edifício no olho interno antes de colocar uma pedra. Todo realizador em qualquer campo manteve a imagem de seu sucesso na tela de sua consciência com tal precisão que o mundo não teve escolha senão refleti-la. Porque o que é visto por dentro com persistência e emoção é inevitavelmente projetado no plano da realidade.
Esta é a lei. Assim como uma lente dirige a luz, a visualização dirige o pensamento. É o método pelo qual o caos mental se torna a ordem criativa. Agora, visualizar não significa forçar imagens mentais ou desenhar cenas com agitação. Significa ver com serenidade, com propósito, com fé. É mais como contemplação do que esforço. É focar a atenção numa forma desejada, impregnando-a de vida, certeza e gratidão antecipatória. A imagem mental assim criada torna-se um molde vibratório. E esse molde será preenchido pela mente universal com material correspondente, assim como um molde define a forma do metal fundido despejado dentro dele. Mas aqui entra em jogo uma segunda ferramenta tão poderosa quanto a visualização: o silêncio. Porque, enquanto a visualização constrói, o silêncio permite que a construção se assente, seja gravada no subconsciente, penetre nas camadas mais profundas do ser sem interferência. O silêncio é o campo fértil onde a semente mental germina. No silêncio, o pensamento deixa de ser ruído e torna-se decreto. Uma mente agitada não pode criar com precisão, assim como a água turva não pode refletir claramente. É por isso que qualquer um que deseje dominar a arte da criação mental deve aprender a aquietar o mundo, acalmar o corpo, silenciar os sentidos e manter uma imagem dentro de um espaço sem resistência. Aqui reside o verdadeiro segredo da oração eficaz, do tratamento mental correto e da afirmação vibratória. Não basta dizer, é preciso ver, e então é preciso silenciar. Visualize com intensidade, em seguida, entregue-se ao silêncio. Não é inatividade, é colaboração com o processo invisível. É permitir que a imagem plantada seja nutrida pela inteligência universal que responde sem erro. Quando o silêncio é profundo, a mente individual toca o oceano do todo. E é lá que a imagem mental se funde com o poder criativo do universo. Quando isso acontece, o resultado é inevitável. Não pode ser evitado. Só pode ser atrasado por dúvida ou contradição. Mas se o pensamento é claro, a imagem é precisa e o silêncio é sustentado, a forma externa deve se manifestar. Muitos falham porque não entendem esse princípio. Eles interrompem o processo com ansiedade, impaciência ou pensamentos opostos. Visualizam de manhã e temem à noite, declaram por um momento e lamentam por horas. Dessa forma, o molde mental se fratura, a energia se dispersa e o universo fica confuso em sua resposta. Mas você, que entende a lei, deve agir como um construtor sereno. Visualize em detalhes. Sinta a imagem como real. Viva nela internamente. Então, entre no silêncio e, todos os dias, retorne a ele com firmeza, com gratidão, com expectativa serena. Faça isso sem pressa e sem pausa, e o universo trabalhará a seu favor. Assim como a semente germina no subsolo em silêncio, mas com certeza. O poder do homem não está em gritar ao mundo o que ele deseja, mas em vê-lo primeiro por dentro e em seguida, silenciar, sabendo que a lei está em ação. Visualização e silêncio, a imagem e o vazio, a forma e o molde, a palavra interna e o repouso receptivo. Estas são as ferramentas do verdadeiro criador mental. E você, se aprender a usá-las corretamente, não precisará perseguir a realidade. Ela virá até você como a sombra vem ao corpo, como o fruto vem à flor. Capítulo 8. Pensamento organizado. Método, ritmo e persistência. Não basta pensar. Estrutura, sequência e repetição vibratória são requeridas. Pensar, em seu sentido mais profundo, não é apenas produzir ideias. Não é especulação, nem reflexão errática, nem saltar de um pensamento para outro como alguém navegando sem leme. Pensar, no contexto da ciência criativa, é construir uma estrutura mental com ordem, método e ritmo sustentado. Porque o pensamento, para ser uma causa eficiente da realidade, deve ser organizado com a mesma precisão com que uma catedral é construída ou uma sinfonia composta. A natureza constantemente nos ensina essa verdade. Toda criação duradoura, seja uma montanha, uma flor ou um sistema solar, ocorre de acordo com um padrão, uma lei, uma sequência exata. O caos não cria, a ordem cria. E se o universo é estruturado segundo proporções imutáveis,
então o pensamento com o qual interagimos para produzir forma também deve obedecer a leis semelhantes. A mente humana tem poder ilimitado, mas somente quando esse poder é focado. Um raio de sol por si só aquece, mas quando focado através de uma lente, pode acender fogo. O mesmo ocorre com o pensamento disperso. Ele é morno, concentrado e organizado, torna-se criativo. Portanto, qualquer um que deseje operar como uma força consciente em seu mundo deve aprender a organizar seus pensamentos com 3 elementos essenciais: método, ritmo e persistência. O método consiste em dar ao pensamento um objetivo claro, definido e específico. Um pensamento sem objetivo é como uma flecha atirada ao ar sem alvo. Para pensar corretamente, é preciso saber o que se quer, visualizá-lo com precisão e transformá-lo numa imagem central em torno da qual todo o processo mental se organizará. O ritmo, por sua vez, é a repetição harmônica desse pensamento em intervalos constantes. O que é pensado uma vez é impresso fracamente. O que é pensado todos os dias com igual intensidade é gravado no subconsciente e torna-se uma vibração permanente. E essa vibração é o que começa a reconfigurar o ambiente, atrair condições e mover as peças invisíveis do tabuleiro universal. Tudo na natureza obedece ao ritmo. Os ciclos do dia, o batimento cardíaco, as estações do ano. Portanto, o pensamento também deve seguir um ritmo se deseja se integrar às leis do universo. A persistência é a marca final da mente criativa. Pensar hoje com fé e amanhã com dúvida é destruir com uma mão o que foi construído com a outra. O pensamento organizado requer consistência, lealdade e determinação serena. Não se abandona um edifício porque as janelas ainda não foram colocadas. Continua-se pedra por pedra até que esteja concluído. O mesmo acontece com a realidade. Deve-se sustentar a imagem até que ela amadureça. Essa persistência não é agitação, não é ansiedade, não é luta. É certeza. É a disposição interna de manter o curso, mesmo quando não há sinais imediatos. É saber que a semente, uma vez plantada com pensamento firme, não pode evitar crescer. A mente que mantém uma ideia com ordem e emoção positiva dia após dia está organizando um edifício invisível que mais cedo ou mais tarde aparecerá diante dos olhos do mundo. Esta é a arte do pensamento organizado. Não pensar aleatoriamente, mas com propósito. Não pensar uma vez, mas com ritmo. Não pensar com fraqueza, mas com persistência vibratória. O erro de muitos estudantes da mente é pensar com entusiasmo esporádico, visualizando sem método e afirmando sem continuidade. Eles desejam uma realidade diferente, mas não aprenderam a manter a imagem com estrutura. O universo não responde a impulsos breves, mas a impulsos sustentados. Assim como a gota constante de água perfura a rocha, o pensamento organizado penetra a matéria do mundo e lhe dá nova forma. Portanto, se você deseja criar riqueza, paz, saúde, poder, não se contente em pensar nisso uma vez, nem em formulá-lo vagamente. Estabeleça um método, defina o que quer, visualize-o diariamente, afirme-o com gratidão e emoções alinhadas. Então, estabeleça um ritmo. 10 minutos todas as manhãs, 10 minutos todas as noites. Finalmente, seja persistente. Não deixe que nada nem ninguém interrompa sua construção interna. Proteja sua imagem como quem guarda uma chama numa tempestade. O universo responde. A lei vibra. A mente cria. Mas somente o pensamento organizado, rítmico e persistente dá à luz formas duradouras. Todo o resto é ruído. Capítulo 9. Como eliminar a resistência mental. Dúvida, emoção caótica e pensamento disperso como dissolventes da forma. Até agora, estabelecemos que o pensamento, quando claro, sustentado e harmonioso, atua como uma força criativa capaz de organizar condições externas de acordo com o molde interno. No entanto, para que essa força atue plenamente, é essencial eliminar toda resistência interna. Assim como um escultor pode ter a visão mais sublime, se seu cinzel tremer ou seu mármore for frágil, a obra não se manifestará. O pensamento mais poderoso pode ser dissolvido por correntes internas de dúvida, confusão ou desordem emocional. O inimigo não está fora. O universo não impede nada.
O único obstáculo real entre o desejo e sua manifestação é a resistência mental que o indivíduo introduz em seu campo vibratório. E o que é essa resistência? É a contradição silenciosa que interfere na frequência do pensamento criativo. É aquele sim, mas que erode a fé. É a emoção desordenada que contamina a imagem pura. É o pensamento disperso que interrompe a sequência vibratória com ideias opostas. A resistência não grita, ela sussurra. E esse sussurro é suficiente para quebrar a coerência do decreto. A dúvida é a forma mais comum de resistência. É o vírus mental que anula a ordem dada. A pessoa pensa eu conseguirei, e logo depois, e se não acontecer? Essa dúvida, mal formulada, quebra o fluxo vibratório, cria interferência no campo subconsciente e interrompe a resposta da mente universal, não porque ela pune, mas porque a lei não pode obedecer a duas frequências supostas ao mesmo tempo. Da mesma forma, a emoção caótica introduz turbulência na energia criativa. Raiva, culpa, medo, ressentimento. Essas são forças desestabilizadoras que impedem o pensamento de atuar como um canal claro. Uma emoção desalinhada é suficiente para distorcer a imagem mental mais perfeita. A lei exige pureza de vibração, e a pureza não pode coexistir com um campo emocional que irrompe sem direção. Finalmente, o pensamento disperso é talvez o mais insidioso dos dissolventes. Consiste em saltar de ideia em ideia sem continuidade, visualizar um objetivo pela manhã e outro à tarde, afirmar saúde e depois reclamar de doença, declarar abundância e depois amaldiçoar a escassez. Esse zigue-zague vibratório impede que a forma se mantenha no campo criativo. A energia não encontra um molde estável e, portanto, não há manifestação duradoura. Então, como eliminamos essa resistência? O primeiro passo é a observação consciente do pensamento. Assim como um jardineiro examina seu jardim para remover ervas daninhas, o pensador deve revisar seu campo mental e emocional. Que pensamentos se repetem silenciosamente? Que emoções surgem? Que dúvidas, que imagens estranhas, que hábitos mentais ocupam espaço sem permissão? O segundo passo é a substituição sistemática. Não basta reprimir a dúvida, ela deve ser substituída por certeza. Não basta silenciar a emoção, ela deve ser transmutada. Isso é alcançado por meio de afirmação, repetição construtiva, visualização positiva e o cultivo deliberado de emoções elevadas. A resistência não é destruída pela força, mas pela coerência vibratória. A mente não pode estar vazia, ela é direcionada ou invadida. O terceiro passo é o treinamento do silêncio interno. Uma mente que se silencia conscientemente cada dia, mesmo que por apenas alguns minutos, torna-se uma ferramenta afiada. No silêncio, as resistências vêm à tona. Lá, os medos que operam nas sombras são revelados. Lá, as rachaduras no pensamento são percebidas, e quando vistas, podem ser corrigidas. O quarto passo é a decisão firme. Uma mente indecisa, mesmo com desejos nobres, é incapaz de manter uma vibração forte o suficiente para cristalizar em forma. O universo responde à clareza, não há ambiguidade. Decidir é fechar as portas internas para o que você não quer e abrir amplamente as portas para o que você escolheu. Finalmente, o quinto passo é a vigilância contínua. O pensamento é como um rio, ele deve permanecer em seu curso. Se você permitir, ele transborda. Se você o contiver e guiar, ele se torna uma força motriz. A automestria é o preço da manifestação consciente. Não se trata de lutar contra a resistência, mas de desativá-la através da construção de um campo vibratório coerente e sustentado. Onde há ordem, a dúvida não pode entrar. Onde há certeza, a emoção se acalma. Onde há propósito claro, o pensamento encontra continuidade. E quando isso ocorre, a forma aparece como um reflexo exato do trabalho previamente feito. O universo não nega nada. Ele simplesmente espera que o canal esteja claro, e esse canal é você. Capítulo 10. Compreensão como poder real. Só se possui aquilo que é mentalmente compreendido em sua causa. A mente humana não conquista por repetição cega ou entusiasmo passageiro. Ela conquista por compreensão. Onde há compreensão,
a mestria. Onde há mestria, há poder. E onde há poder, a forma se curva a mente como argila nas mãos do oleiro. Nada é verdadeiramente seu até que você o tenha compreendido em sua causa. O mundo moderno está cheio de pessoas que desejam efeitos sem compreender as causas. Elas querem saúde, mas ignoram a lei que rege a harmonia do corpo. Anseiam por riqueza, mas desconhecem os princípios que governam a circulação mental da abundância. Imploram por paz, mas nutrem pensamentos de conflito. E assim vivem sob a sombra de resultados instáveis, dependentes do acaso ou do esforço cego, porque não penetraram com suas mentes nas causas do que buscam. Compreender é iluminar, entrar no mecanismo oculto das leis mentais e ver claramente o que antes era aceito como mistério. A compreensão liberta porque substitui a superstição por conhecimento funcional. A lei não pode ser contornada, mas pode ser dominada por aqueles que a conhecem. E o conhecimento da lei faz do homem o mestre de seu destino. Toda condição externa tem uma causa interna. Isso já foi estabelecido. Mas agora precisamos ir além. Não basta saber que uma causa, é preciso compreendê-la, identificá-la, examiná-la e transformá-la se necessário. Essa transformação só ocorre quando se alcança uma compreensão de como, quando e por que ela opera. Por exemplo, alguém que repete afirmações de prosperidade sem compreender que a riqueza é uma forma mental de circulação acabará frustrado, porque sua vibração não se alinha com o conteúdo mais profundo do que ele declara. Por outro lado, alguém que compreende que o dinheiro não é apenas um objeto, mas uma expressão de pensamento, valor e serviço, começará a vibrar em harmonia com a lei do abastecimento. Sem esforço aparente, as oportunidades virão até ele. Ele compreendeu a causa e, portanto, recebeu o efeito. A ignorância divide. A compreensão unifica. A ignorância diz que esta doença veio de fora. A compreensão afirma que ela foi o reflexo de um pensamento sustentado. A ignorância culpa o destino. A compreensão assume a causa mental e corrige o curso. Compreender é possuir no plano mental. E o que se possui na mente se manifesta em forma. Este princípio é irreversível. A causa no universo nunca é material, é vibratória. A forma é a consequência visível de um padrão invisível. Portanto, só quem compreende o mundo interior pode transformar o mundo exterior, não como refúgio, mas como laboratório causal. A compreensão profunda de um princípio ativa seu poder. O que é necessário não é força, mas clareza. A lei do magnetismo, quando compreendida, permitiu que a humanidade dominasse a eletricidade. A lei do pensamento, quando compreendida, permite que o indivíduo domine sua experiência. O universo não é caprichoso, ele responde sem exceção aos princípios que o sustentam. O maior de todos é este: a mente é causa. Agora, há a compreensão que é intelectual e a compreensão que é experiencial. A primeira consiste em saber que algo é verdadeiro. A segunda é agir a partir dessa certeza. Não basta aceitar que o pensamento cria, é preciso viver como se a criação já estivesse acontecendo. Não basta saber que a mente organiza a matéria, é preciso organizar a mente como o arquiteto de sua realidade. E isso só é alcançado pela internalização da lei. Lei compreendida, lei ativada. Lei ativada, lei manifestada. Portanto, o crescimento no poder não vem do esforço emocional, mas da compreensão progressiva das verdades eternas. Sempre se pergunte: eu compreendo o que estou afirmando? Compreendo porque visualizo, porque repito, porque sustento esta imagem. Compreendo a lei que estou invocando? Pois se você não a compreende, ela ainda não é sua. Mas se você a compreende, mesmo que nada tenha mudado ainda no mundo externo, tudo já mudou na origem. O conhecimento parcial produz resultados parciais. O conhecimento profundo produz resultados inevitáveis. A compreensão é a chave que destranca o subconsciente, e uma vez ativada, o poder flui sem resistência. Não tema as condições, tema apenas não compreender sua causa. Pois no dia em que você compreender como produziu algo, também saberá como transformá-lo. E então você será livre, não porque o mundo mudou, mas porque você compreendeu como ele funciona.
E quem compreende, governa. Capítulo 11. Dinheiro, saúde e condições como efeitos mentais. Todo bem externo é a sombra de uma afirmação interna sustentada. Uma pessoa que não compreende a lei mental vive escravizada pelas condições. Ela se desespera quando o dinheiro falta, teme por seu corpo quando a doença surge, e atribui seus sucessos ou fracassos ao acaso, ao destino ou a fatores externos. No entanto, todo bem externo, seja riqueza, saúde, harmonia ou sucesso, não é uma causa, mas uma consequência. Não é uma origem, mas um reflexo. Não é uma entidade, mas a sombra de uma afirmação interna sustentada com persistência e fé. A matéria não precede o pensamento. A matéria é pensamento coagulado, assim como o gelo é água em estado congelado. Suas condições visíveis são ideias cristalizadas. Esta é uma lei universal e imutável. Portanto, para modificar o efeito, deve-se alterar a causa. Mudar as condições externas exige inevitavelmente transformar a vibração interna que as origina. Tome o dinheiro, por exemplo. Ele é apenas um símbolo de troca, uma manifestação externa de energia que circula de acordo com a consciência de valor mantida por quem o recebe ou o perde. O dinheiro vai onde é bem-vindo, não por capricho, mas por afinidade vibracional. Se um indivíduo abriga pensamentos de falta, medo do futuro, culpa em relação à prosperidade ou crenças herdadas sobre o mal do dinheiro, então, mesmo que trabalhe arduamente, ele sabotará mentalmente qualquer possibilidade de fluxo econômico. O universo não pune, ele responde. Por outro lado, alguém que afirma mentalmente que a riqueza é natural, que o bem flui sem obstáculos e que ele merece abundância porque é uma expressão legítima do poder universal, atrairá sem força tudo o que ressoa com essa convicção. E ele não apenas atrairá dinheiro, mas também oportunidades, ideias, relacionamentos, intuições e resultados tangíveis que se alinham com essa imagem mental interna. O mesmo se aplica à saúde. O corpo, embora físico, é governado pela mente. Não existe órgão que não responda ao tom emocional sustentado do indivíduo. Ansiedade contínua, ressentimento crônico, tristeza profunda. Esses alteram o equilíbrio do sistema nervoso, enfraquecem a resistência e predispõem o corpo à doença. Mas o fazem porque foram sustentados como realidades internas. Não são acidentes, mas manifestações de um campo vibracional desordenado. Por outro lado, a afirmação consciente de harmonia, a visualização da perfeição celular, a gratidão pela função corporal, o perdão libertador e a paz mental criam um ambiente vibracional no qual a saúde é naturalmente restaurada, não como um milagre, mas como um resultado. Porque a célula responde ao pensamento, o sangue escuta a emoção, e o corpo é subordinado à mente. Quanto às condições gerais, trabalho, relacionamentos, moradia, conflitos ou paz, todas seguem essa mesma lei. Nenhuma delas existe isolada do seu campo mental. Todas são expressões concretas de ideias sustentadas. Todo relacionamento difícil é um espelho de uma ideia interna não resolvida. Todo trabalho insatisfatório reflete uma autoimagem sem direção. Toda limitação ambiental revela um molde interno que precisa de transformação. E aqui reside o princípio inescapável. Não há fora, há apenas o dentro manifestado. Não há outro, há apenas seu reflexo. Não há circunstância solta, há apenas vibração sustentada tomando forma. Esse conhecimento não apenas liberta, ele capacita. Porque, ao compreendê-lo, o indivíduo para de implorar por soluções externas e começa a operar no único plano onde ele tem domínio completo, o plano de sua própria consciência. Você deseja mais dinheiro? Então mantenha com fé a ideia de valor, de fluxo, de propósito elevado e de generosidade natural. Você deseja saúde? Então pense em harmonia, sinta-a, afirme que cada célula responde à ordem divina, e elimine de sua vida toda emoção corrosiva. Você deseja uma nova vida? Acorde cada dia com a imagem mental dessa nova vida como se ela já estivesse em andamento. Vibre nela, viva nela, acredite nela mais do que no visível. Porque o visível é apenas a sombra. E você não é feito de sombras, você é feito do pensamento que as origina. Você não pode possuir o que não pensa.
Você não pode manter o que não compreende. E você não pode transformar nada sem primeiro afirmá-lo dentro de si como já transformado. Esta é a lei. E essa lei não falha porque não depende de acaso ou desejo, mas de pensamento sustentado com conhecimento, método e coerência. Todo bem externo, repita e grave, é a sombra inevitável de uma afirmação interna clara, repetida e emocionalmente carregada. Não é magia, é ciência. E quem a aplica, recebe. Capítulo 12. A lei da atração como resultado do pensamento definido. Atração não é um fenômeno misterioso, mas uma resposta a uma frequência precisa. Muito se disse e escreveu sobre a chamada lei da atração. Ela foi confundida com superstição, envolta em fantasia ou mal interpretada como um poder caprichoso que recompensa alguns e pune outros. Mas essa lei, corretamente compreendida, não é nem mágica nem misteriosa. É uma resposta exata, inevitável e mensurável ao tom vibracional do pensamento sustentado. A lei da atração é uma lei de correspondência. Isso significa que o que uma pessoa mantém firmemente em sua mente com clareza, emoção e consistência começa a atrair para ela todas as formas, circunstâncias, pessoas e eventos que vibram em harmonia com esse pensamento. A mente é tanto um transmissor quanto um receptor de vibrações, e o universo, composto de uma substância mental plástica, responde a essas vibrações como um espelho reflete a luz, ecoando fielmente o que lhe é apresentado. Não é o implorar que atrai, não é a necessidade, não é o desejo disforme. É a frequência. E a frequência é nada mais do que a soma do seu pensamento mais seu sentimento, repetido com consistência. Se você pensa em abundância, mas sente medo, a vibração dominante será de falta. Se você afirma saúde, mas abriga ressentimento, a frequência não será harmoniosa. O universo não responde às palavras, mas às vibrações. E a vibração é o que você sustenta profundamente, não o que você declara superficialmente. Isso explica por que tantos falham ao tentar aplicar a lei. Porque seu pensamento não é definido, ou sua vibração é contraditória, ou sua fé é intermitente. Para que a lei opere com precisão, o pensamento deve ser claro como uma instrução escrita, constante como o batimento cardíaco, e harmonioso como uma nota pura. Só então a frequência emitida será precisa. E a uma frequência precisa, o universo responde com rigor matemático. Considere um ímã. Ele não deseja atrair ferro, ele simplesmente vibra de tal maneira que o ferro é inevitavelmente atraído para ele. A mente funciona da mesma maneira. O semelhante atrai o semelhante. O pensamento definido é um ímã vibracional, e seu poder depende de sua clareza, intensidade e consistência. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é em vibração, e o que você é determinado pelo que você pensa, pelo que você sente e pelo que você faz consistentemente. É por isso que é essencial organizar a mente como uma estação de transmissão clara. Não basta soar acordado ou pronunciar frases vazias. Você deve pensar com direção, visualizar em detalhes, afirmar com poder e sentir com convicção. E você deve fazer isso todos os dias, sem pausa, sem hesitação, até que essa frequência se torne a nota dominante em seu campo mental. Quando isso acontece, você começará a notar uma série de coincidências aparentes. Pessoas aparecendo na hora certa, oportunidades inesperadas, caminhos se abrindo onde antes havia apenas paredes. E então você entenderá que não foi acaso, foi atração. E essa atração não foi forçada, foi permitida. Porque o universo não resiste ao pensamento definido, ele o segue. Agora, atrair não é suficiente. O que é atraído deve ser mantido. E isso só é possível se a frequência for sustentada. É por isso que o trabalho não termina quando o bem chega, ele começa uma nova etapa. Há de sustentar a consciência vibracional que o trouxe. Porque o universo, assim como dá, também pode retirar, não como punição, mas como ajuste vibracional. Entenda isso profundamente. Você não está nas mãos do acaso, você está nas mãos de uma lei que você mesmo ativa. E essa lei não pergunta se você merece, ela pergunta se você vibra, porque merecer não é um julgamento moral, é um estado mental. E se você pensa como alguém que já tem, sente como alguém que já é,
e age como alguém que já sabe, então o universo obediente confirmará essa identidade com resultados visíveis. Portanto, não invoque a lei como um favor, ative-a como um engenheiro ativa uma máquina, com precisão. O pensamento definido é o projeto. A emoção é a energia. A repetição é o cinzel. E a atração é o resultado natural dessa arquitetura invisível. Nada pode resistir a um pensamento definido que é sustentado e sentido com verdade. Porque na linguagem do universo, a clareza mental é a autoridade. Capítulo 13. Concentração. Como dirigir a mente sem desvio. O pensamento sustentado é mais poderoso do que 1000 pensamentos dispersos. A mente humana é a ferramenta mais formidável do universo. Mas, como qualquer instrumento, seu poder é diretamente proporcional ao grau em que pode ser direcionado sem desvio. Assim como um feixe de luz, quando focado através de uma lente, pode iniciar um fogo, o pensamento, quando firmemente mantido num único objetivo, adquire um poder criativo impossível de alcançar por meio de pensamentos dispersos. O erro mais comum na arte de pensar é a falta de concentração. A maioria das mentes salta de ideia em ideia como um pássaro assustado incapaz de encontrar um galho para descansar. Elas vivem em oscilação perpétua entre desejo e medo, entre esperança e dúvida, entre o que querem e o que acreditam ser possível. Essa oscilação fragmenta a energia mental e a reduz a vibrações fracas, caóticas e contraditórias. Nessas condições, a mente não pode criar, ela só pode reagir. A concentração, por outro lado, é a disciplina pela qual o pensamento se torna decreto. Concentrar-se não é forçar a mente, nem tensá-la ou exauri-la. É reunir todas as suas forças num único ponto. Assim como um rio canalizado gira a roda do moinho, enquanto a água transborda se perde nas margens, uma mente concentrada não duvida, não se distrai, não se dispersa. Sua energia se acumula, sua vibração se intensifica, sua mensagem ao universo torna-se clara, poderosa, irresistível. O universo não responde às palavras, mas à intensidade coerente de uma frequência sustentada. E essa frequência só pode ser alcançada quando a atenção foi treinada para permanecer fixa como a agulha de uma bússola que sempre aponta para o norte. Para desenvolver esse poder, o primeiro passo é o silêncio. No silêncio voluntário, o homem descobre a natureza selvagem de sua mente. E, ao observá-la sem se identificar com ela, o processo de mestria interna começa. Em seguida, vem a prática deliberada de manter uma única imagem mental por vários minutos por dia, sem permitir a intrusão de pensamentos estranhos, sem dialogar com a dúvida, sem entreter o fugitivo. Esse exercício, embora simples na aparência, é a base de toda mestria mental. O que você pode manter em sua mente com concentração absoluta, sem desvio, começará a se organizar no campo universal. Isso não é um milagre, é uma vibração sustentada buscando expressão na forma. A mente, quando atua com continuidade, torna-se uma causa direta, e uma causa concentrada produz efeitos inevitáveis. Muitos desejam mudar suas vidas, mas não aprenderam a permanecer por nem mesmo 5 minutos com uma única imagem mental sem distração. Eles desejam, sim, mas não se concentram. Sonham, mas não fixam. Reagem, mas não governam. E assim vivem à mercê do mundo externo, em vez de construí-lo de dentro. Uma mente treinada na concentração torna-se um instrumento de precisão. E com esse instrumento, qualquer realidade pode ser esculpida. Um negócio, saúde perfeita, uma vida plena. Porque o que é sustentado com clareza, o universo réplica, e o que é disperso se desvanece como névoa ao sol. Aqui reside o verdadeiro segredo do sucesso em qualquer empreendimento espiritual ou material. Pensamento sustentado sobre um objetivo definido, mantido dia após dia com fé, emoção positiva e atenção inabalável. Isso não requer esforço físico, nem talento especial. Requer vontade e disciplina. Requer decidir que a mente não será um campo de batalha para ideias estranhas, mas uma oficina fechada onde as visões da alma são forjadas. E quanto mais essa concentração for treinada, mais rápida será a manifestação, porque a energia mental não será perdida em ramos secundários, mas fluirá diretamente para a raiz do propósito.
Uma gota constante perfura a pedra. Um pensamento constante transforma a vida. Portanto, a partir de agora, dedique-se a pensar como um arquiteto, não como um transeunte. Escolha sua imagem, clarifique-a, sinta-a, e então concentre sua mente nela como se nada mais existisse. Repita esse ato todos os dias, sem avaliar resultados imediatos. A semente não germina quando o agricultor a observa, ela germina quando ele confia no processo e continua a semear. O universo responde ao pensamento sustentado, não ao entusiasmo fugaz. E você não precisa pensar mais, você precisa pensar melhor. Pensar com direção. Pensar com unidade. Porque um pensamento claro e sustentado vale mais do que 1000 ideias desordenadas. Capítulo 14. Pensamento científico. Repetição, intensidade e certeza. Como formar estruturas mentais tão fortes que a realidade não possa resisti-las? Para que o pensamento seja uma causa efetiva no reino da forma, ele deve operar sob princípios tão definidos e precisos quanto os da engenharia ou da química. Assim como uma ponte não pode ser construída com madeira solta e um experimento químico não pode ter sucesso sem medições precisas, a criação mental deve basear-se em fundamentos científicos, não em impulsos emocionais ou superstições esporádicas. E esses fundamentos são 3: repetição, intensidade e certeza. A mente, por sua própria natureza, obedece à lei do hábito. Isso significa que o que é frequentemente repetido torna-se o padrão dominante. A primeira vez que uma ideia é introduzida na consciência, ela pode ser fraca, até fugaz. Mas quando essa mesma ideia é repetida dia após dia, com uma imagem clara, com palavras afirmativas, com emoção congruente, ela começa a ser gravada nas camadas profundas do subconsciente como um comando constante. E o que o subconsciente aceita como realidade constante começa a moldar sem resistência. Portanto, a repetição é o cinzel com o qual a estrutura mental é esculpida. Nenhum pensamento tem o poder de criar a menos que tenha sido sustentado. Uma ideia fugaz é como uma faísca no vento. Mas uma ideia repetida com método e decisão torna-se um fogo sustentado, capaz de alterar a própria matéria da experiência. Mas a repetição sozinha não é suficiente, ela deve ser carregada com intensidade. E a intensidade não é medida pelo volume da voz, nem pela teatralidade do gesto, mas pela emoção infundida no pensamento. Um pensamento frio é uma ordem sem energia. Um pensamento carregado emocionalmente é uma vibração que penetra o éter universal e agita os fios invisíveis da forma. É por isso que é crucial que o pensamento repetido seja acompanhado por uma emoção congruente. Se você pensa em prosperidade, mas o faz com ansiedade, você enfraquece o sinal. Se você afirma saúde, mas o faz com medo, você sabota a imagem. Mas se você repete com alegria, com gratidão antecipatória, com uma sensação interna de realidade vivida, então a estrutura mental começa a ganhar densidade, força e direção. A essa combinação de repetição e intensidade, deve-se adicionar um terceiro fator: a certeza, sem a qual toda a estrutura vibratória colapsa. A certeza não é fé cega, é um saber silencioso. É a atitude mental de quem não pergunta quando ou como, mas que afirma internamente: isso já é, porque está sendo formado no único plano que importa, o plano da causa. A certeza é a atmosfera vibratória na qual o pensamento floresce sem oposição. Sem certeza, a imagem mental enfraquece. Com certeza, a imagem torna-se destino. Pensar cientificamente, então, é construir imagens mentais com repetição constante, emoção dirigida e firme identidade com o resultado. Não se trata de pensar muitas coisas, mas de pensar uma única coisa com profundidade e método, até que essa coisa não seja mais apenas uma ideia, mas se torne uma forma. Assim como um escultor não golpeia ao acaso, mas com visão precisa e repetição controlada, o pensador que deseja formar uma nova realidade não lança desejos ao escuro, mas cinzela uma imagem interna dia após dia, sem vacilar, até que essa imagem se torne tão vívida, tão sólida e tão cheia de verdade que o universo obediente não tem escolha senão replicá-la. Esse pensamento organizado não é resultado de força de vontade transborda, mas da aplicação ordeira de princípios mentais.
Cada pensamento é uma onda, cada emoção uma carga, cada repetição uma consolidação. E quando esses três se unem, o campo vibratório que geram supera a resistência do mundo externo. A realidade não resiste à estrutura mental perfeita, porque a forma sempre segue a causa, e a causa neste universo mental é o pensamento sustentado com certeza. Portanto, se você realmente deseja algo, se o escolheu com clareza, visualizou-o em detalhes, repetiu-o cada dia com emoção vívida e agiu como aquele que já o recebeu, então não pergunte se virá. Pergunte, em vez disso, quando deixarei de bloqueá-lo, porque a criação é certa. A única coisa que separa o pensamento da manifestação é o tempo e a qualidade da vibração com que esse pensamento foi sustentado. E quando a estrutura é forte o suficiente, o universo se curva diante dela. Porque o universo não escolhe, ele responde. E ele responde ao pensamento científico como a música responde a uma partitura. Capítulo 15. Ação inspirada. Movimento como extensão da mente. O corpo apenas executa o que a mente já estabeleceu. Neste ponto do estudo, torna-se essencial entender um princípio que completa o circuito da criação mental. A ação externa não é a causa, mas a culminação do processo invisível. Assim como o vapor que move as turbinas não é a fonte de energia, mas sua manifestação, a ação física é o eco do pensamento organizado e emocionalmente carregado. O corpo se move porque a mente já declarou o caminho. A ilusão da pessoa comum é acreditar que ela deve agir para obter, que deve fazer para alcançar, que deve continuar se movendo para provocar mudança. Mas os sábios sabem que a ação sem direção mental não é apenas ineficaz, é esforço sem resultado. Mover-se sem ter pensado é como plantar sem primeiro preparar o solo. O pensamento precede toda ação verdadeira. O pensamento é o arquiteto. A emoção é a energia. A vontade é o construtor silencioso. E a ação é o movimento natural de uma estrutura já erguida no plano interno. É por isso que dizemos que a ação correta não nasce do impulso ou da pressão externa, mas da inspiração. E a inspiração não é um raio aleatório, é a resposta vibracional do corpo a uma estrutura mental que foi mantida com clareza e convicção. Quando o pensamento é definido, a emoção alinhada e a vontade focada, a ação flui sem esforço. Não há luta, não há hesitação, não há fadiga. Há certeza no movimento, eficiência em cada passo, e o resultado chega como uma consequência lógica. O corpo não cria, ele executa. O corpo não decide, ele manifesta o que já foi decidido no invisível. Assim, a arte da ação não é sobre apressar-se ou forçar-se. É sobre ouvir o momento em que a imagem interna se tornou tão sólida, tão real, que o próximo passo surge sem esforço. Esta é a ação inspirada, não aquela que empurra, mas aquela que responde a uma certeza já estabelecida. É um fluxo, não uma luta. É a extensão natural do pensamento criativo. Muitas pessoas falham porque agem antes de terem criado. Outras nunca agem, esperando que tudo se manifeste sem sua participação física. Ambos os extremos são erros. A mente cria, mas a ação executa. O pensamento dirige, mas o corpo obedece. E o equilíbrio perfeito é alcançado quando cada ato é o reflexo de uma imagem interna firmemente estabelecida. Então, quando você tiver completado seu trabalho mental, quando tiver visualizado, afirmado, sentido e sustentado, não tenha medo de se mover, mas mova-se por inspiração, não por falta. Mova-se por certeza, não por medo. Mova-se como alguém que já recebeu, não como alguém que ainda implora. A ação inspirada é reconhecida pelo perfume de paz que carrega. Ela não agita, não desespera, não exige. Ela se sente como a onda que quebra na praia, não porque deve, mas porque é o resultado natural de uma força já desencadeada no mar. Da mesma forma, sua ação deve ser a onda visível de um mar invisível que já se agitou dentro de você. Aqui reside o segredo que transforma a ação em poder. Só haja quando sentir que não pode não agir. Só se mova quando a imagem interna o empurra suavemente, mas de forma inegável, para frente. Só execute quando seu passo for a extensão de sua certeza. Então, cada palavra, cada decisão, cada gesto carregará o selo do inevitável.
Porque o universo não resiste a uma mente que criou com clareza, nem a um corpo que se move em perfeita harmonia com essa mente. Quando você pensa claramente, você age sem erro. Quando você sente a verdade, você caminha sem fadiga. E quando sua ação é o eco de sua construção mental, todo o mundo externo colabora silenciosamente a seu favor, porque você não está agindo, você está concluindo um trabalho que já foi completado no invisível. E essa é a verdadeira ação. Ação que não exige um resultado, porque já o contém. Ação que não persegue, porque já possui. Ação que não duvida, porque já sabe. Capítulo 16. A fé como força vibratória. A fé não é crença cega, mas a certeza vibracional de que o pensamento é causa. Muitos confundem fé com esperança passiva ou com a espera por milagres externos, mas a verdadeira fé, no contexto da ciência da realidade, é uma força ativa, um estado mental que sustenta a imagem interna com tal convicção que o universo não tem escolha senão obedecer. A fé é a ponte entre o pensamento inicial e sua manifestação final, o cimento que mantém unida a estrutura mental até que ela se cristalize em forma. Ela não é uma emoção flutuante, mas uma vibração constante que alinha a mente individual com a mente universal. O que é, então, a fé? É a capacidade de ver o invisível como real, de sentir o não manifestado como presente, de agir como se o objetivo já fosse um fato consumado. A fé não pergunta como ou quando, ela afirma é. Essa certeza não nasce da lógica externa, mas da compreensão interna de que o pensamento, quando claro, emocionalizado e sustentado, é a semente da qual brota a realidade. Assim como a semente não duvida de que se tornará uma árvore, a mente imbuída de fé não duvida de que sua imagem mental se tornará visível. A ciência moderna nos ensinou que tudo no universo é energia em vibração. A fé é a energia que dá coerência a essa vibração, transformando o pensamento em um comando claro para a substância universal. Mas a fé exige disciplina. Não é suficiente afirmar uma vez ou visualizar esporadicamente. A fé é um compromisso diário de manter a imagem escolhida sem permitir que dúvidas, medos ou aparências externas a enfraqueçam. É como um escultor que não abandona sua obra porque a pedra é dura, mas continua a cinzelar com paciência, sabendo que a forma já existe dentro do bloco. A fé, portanto, é a recusa de aceitar o visível como final e a determinação de aceitar o mental como causal. Quando você mantém uma imagem com fé, você está vibrando numa frequência que reorganiza as condições externas, atrai os meios necessários e alinha as circunstâncias de maneira que o resultado pareça inevitável. No entanto, há uma advertência. A fé deve ser pura. Uma fé misturada com dúvida é como uma onda que se anula a si mesma. A mente que afirma eu acredito e ao mesmo tempo sussurra mas e se não funcionar? Cria uma vibração contraditória que neutraliza o processo criativo. Para cultivar a fé pura, é necessário silenciar as vozes internas do ceticismo, substituir o medo pela certeza e alimentar o pensamento com emoções elevadas, como gratidão e alegria antecipada. A gratidão, em particular, é o selo da fé, porque quem agradece por algo que ainda não vê já vibra como se o tivesse recebido. Essa vibração é irresistível para a mente universal, que responde não ao que você deseja, mas ao que você já aceita como real. A fé, portanto, é o motor que dá vida ao pensamento. Sem ela, o pensamento é apenas uma ideia estéril. Com ela, o pensamento torna-se um decreto vibratório que comanda as forças invisíveis do universo. Para desenvolver essa fé, comece com a prática diária de visualizar seu objetivo como concluído, sentindo-o como presente e agradecendo por sua realização. Em seguida, haja de acordo com essa certeza, tomando passos inspirados que reforcem sua convicção. Cada pequeno ato alinhado com sua fé fortalece a vibração, e cada vibração fortalecida acelera a manifestação. Lembre-se, a fé não é esperar que o universo faça por você, é saber que o universo responde a você. E quando você vibra com fé, você se torna não apenas um criador, mas um canal consciente do poder divino que flui através de você. Capítulo 17. A harmonia como lei de manifestação. A harmonia é o estado natural da mente universal, e toda manifestação verdadeira nasce dela. O universo não é um campo de batalha,
mas um sistema de ordem vibracional, onde cada pensamento, cada emoção e cada ação ressoa segundo leis imutáveis. A harmonia, neste contexto, não é apenas um ideal estético ou moral, mas uma condição prática para a criação consciente. Um pensamento em harmonia com a lei universal é como uma nota tocada em perfeita afinação. Ele ressoa com clareza, amplifica-se e atrai para si tudo o que vibra na mesma frequência. Um pensamento desarmônico, por outro lado, é como uma corda desafinada, produzindo apenas dissonância e confusão. O que significa pensar em harmonia? Significa alinhar sua mente com os princípios de ordem, verdade e bem que governam a mente universal. Um pensamento harmonioso é claro, positivo e construtivo. Ele não carrega contradições, não é contaminado por medo, raiva ou ressentimento, e está em sintonia com o propósito maior de expansão e criação. Quando você pensa em saúde, por exemplo, mas o faz com ansiedade ou dúvida, você introduz dissonância e a manifestação se fragmenta. Quando você pensa em abundância, mas julga os outros por sua riqueza, você cria um conflito vibratório que bloqueia o fluxo. A harmonia exige que o pensamento, a emoção e a ação estejam alinhados, formando uma sinfonia interna que ecoa no universo. A harmonia também implica a unidade com o todo. A mente universal é una, e tudo o que existe é uma expressão dessa unidade. Quando você pensa em competição, separação ou escassez, você se desconecta dessa unidade e vibra em desarmonia. Quando você pensa em cooperação, abundância e serviço, você se alinha com a corrente universal, e o fluxo criativo se torna natural. Isso não significa negar os desafios externos, mas reconhecê-los como reflexos temporários de pensamentos passados, enquanto você se concentra em construir uma nova imagem harmoniosa. A harmonia é a arte de ver além das aparências e sustentar a verdade mental de que tudo está em ordem, mesmo quando o visível sugere o contrário. Como cultivar a harmonia? Primeiro, purifique seu campo mental. Examine seus pensamentos habituais e elimine aqueles que carregam negatividade, julgamento ou resistência. Substitua-os por afirmações de paz, ordem e possibilidade. Segundo, pratique o perdão, pois o ressentimento é uma das maiores fontes de desarmonia. Perdoar não é aprovar o erro, mas liberar sua mente do peso que bloqueia a criação. Terceiro, alinhe suas ações com seus pensamentos. Uma mente que pensa em abundância, mas age com mesquinhez, cria dissonância. Haja com generosidade, confiança e propósito, e sua vibração se fortalecerá. Finalmente, busque o silêncio diário, onde a mente se aquieta e se sintoniza com a harmonia universal. No silêncio, você ouve a voz da ordem divina que guia seus pensamentos e ações. A harmonia é a chave para a manifestação sem esforço. Quando sua mente está em harmonia, você não precisa lutar contra o mundo, porque o mundo se organiza em torno de sua vibração. A lei da harmonia é infalível. O que você emite em ordem, retorna em forma ordenada. Portanto, faça de sua mente um templo de harmonia. Pense com clareza, sinta com paz, haja com propósito. E o universo, que é um espelho perfeito, refletirá sua criação com a mesma beleza e precisão com que você a concebeu. Capítulo 18. O tempo como ilusão mental. O tempo é uma construção da mente, não uma barreira para a manifestação. A mente humana, condicionada pela experiência sensorial, percebe o tempo como uma linha reta que separa o desejo de sua realização. Mas na ciência da realidade, o tempo não é um obstáculo, é uma ilusão que pode ser transcendida pelo pensamento consciente. Na mente universal, tudo existe no eterno agora. O que você deseja já vibra como possibilidade no campo infinito, e a única distância entre você e sua manifestação é a qualidade e a intensidade de sua vibração mental. Por que, então, parece que as coisas demoram a se manifestar? Porque a mente humana opera em fragmentos, oscilando entre certeza e dúvida, entre visão e distração. Cada vez que você duvida, você reinicia o processo vibratório, como um escultor que destrói sua obra a cada golpe. Cada vez que você se deixa levar pelas aparências externas, você dilui a energia do pensamento criativo. O tempo, portanto, não é a causa do atraso. A causa é a inconsistência do pensamento.
Quando o pensamento é claro, sustentado e harmonioso, a manifestação ocorre com rapidez, porque a mente universal não opera no tempo, mas na frequência. Como transcender a ilusão do tempo? Primeiro, aceite que o que você deseja já existe no plano mental. Não é algo que virá, mas algo que é e que está se organizando em forma visível. Visualize seu objetivo não como algo futuro, mas como uma realidade presente. Sinta-o, viva-o internamente, agradeça por ele agora. Essa prática alinha sua vibração com o eterno agora, onde a criação é instantânea. Segundo, elimine a impaciência. A impaciência é uma forma de resistência, uma vibração que diz ainda não tenho. Em vez disso, cultive a certeza serena de que o processo está em andamento, como uma semente que germina no solo antes de romper a superfície. Terceiro, haja no presente. Cada ação inspirada que você toma reforça a vibração do agora, acelerando a manifestação. A ação no presente é a ponte que conecta o invisível ao visível. A ciência da realidade nos ensina que o tempo é maleável. Ele se contrai ou se expande de acordo com a intensidade do seu pensamento. Um pensamento fraco e intermitente cria a sensação de atraso. Um pensamento forte e contínuo dissolve a percepção de espera. Observe a natureza. A árvore não se apressa para crescer, mas cresce com certeza. Assim deve ser seu pensamento. Firme, constante, confiante. Quando você vive no agora mental, o tempo se torna seu servo, não seu mestre. O universo não conta dias ou horas, ele responde à vibração. E quando sua vibração é pura, o que parece demorar se manifesta com a rapidez de um raio. Portanto, liberte-se da tirania do tempo. Não pergunte quando, afirme agora. Não espere, vibre. Não se apresse, confie. O que você pensa com clareza e sente com certeza já está se formando no campo universal. E quando você aprende a viver no eterno agora, você descobre que o tempo é apenas uma sombra projetada pela mente, e que a verdadeira criação acontece no instante em que você decide ser a causa. Capítulo 19. A gratidão como acelerador vibratório. A gratidão é a vibração que sela a manifestação. Muitos pensam na gratidão como uma resposta ao que já foi recebido, mas na ciência da mente, a gratidão é uma força ativa que precede a forma visível. Quando você agradece por algo que ainda não se manifestou, você está vibrando como se já o possuísse, e essa vibração é o sinal que a mente universal reconhece como um comando para criar. A gratidão não é um gesto de cortesia, é uma energia que alinha sua mente com a abundância infinita do universo. Por que a gratidão é tão poderosa? Porque ela elimina a resistência. A mente que agradece não pode, ao mesmo tempo, temer, duvidar ou reclamar. A gratidão é a emoção que purifica o campo vibratório, removendo as dissonâncias que bloqueiam a manifestação. Quando você agradece, você afirma que o bem já é seu, que a lei está em ação, que o universo é um campo de possibilidades ilimitadas. Essa afirmação cria uma frequência elevada que atrai formas correspondentes com rapidez e precisão. A gratidão é como o sol que aquece a semente, acelerando seu crescimento. Como praticar a gratidão de maneira científica? Primeiro, faça dela um hábito diário. Reserve um momento cada dia para listar, mentalmente ou por escrito, tudo pelo que você é grato, incluindo o que ainda não se manifestou. Visualize seu objetivo como concluído e sinta a alegria de sua realização. Essa emoção de gratidão é o combustível que energiza sua imagem mental. Segundo, expresse gratidão pelas aparências contrárias. Se você enfrenta um desafio, agradeça pela oportunidade de crescer, pela sabedoria que está ganhando, pela solução que já existe no plano invisível. Essa prática transforma a resistência em aceitação, permitindo que a energia flua livremente. Terceiro, viva com uma atitude de gratidão. Veja cada momento, cada pessoa, cada experiência como um presente do universo, e sua vibração se elevará naturalmente. A gratidão também é um ato de fé. Quando você agradece antes de ver, você demonstra confiança na lei da correspondência mental. Você declara que o efeito já está garantido porque a causa, seu pensamento, foi estabelecida.
Essa confiança é o que acelera o processo, porque a mente universal responde à intensidade da sua vibração. Muitos falham porque esperam ver para agradecer, mas o verdadeiro Criador agradece para ver. Ele sabe que a gratidão é o selo que finaliza o decreto mental, enviando-o ao universo com a certeza de que será cumprido. Portanto, faça da gratidão sua prática constante. Agradeça pelo que é, pelo que será, pelo que parece não ser. Agradeça pela mente que cria, pelo universo que responde, pela vida que pulsa através de você. Quando você vive em gratidão, você vive em abundância, porque a gratidão é a vibração da plenitude. E o universo, que é um espelho fiel, não pode fazer nada além de refletir essa plenitude em cada aspecto da sua realidade. Capítulo 20. O propósito como guia da criação. O propósito é a bússola da mente criativa. Sem propósito, o pensamento é como um navio à deriva, movendo-se sem direção e desperdiçando sua energia. Com propósito, o pensamento se torna uma força focada, capaz de moldar realidades com precisão e poder. O propósito não é apenas um objetivo, é a razão vibracional por trás de sua criação, o porquê que dá significado e direção a cada pensamento, emoção e ação. Na ciência da realidade, o propósito é o que alinha a mente individual com o fluxo criativo da mente universal. O que é um propósito verdadeiro? É um chamado interno, uma visão que ressoa com sua essência mais profunda e que contribui para a harmonia do todo. Um propósito verdadeiro não é egoísta, mas expansivo. Ele não busca apenas o ganho pessoal, mas a expressão do bem maior através de você. Quando você descobre seu propósito, você encontra a clareza que elimina a confusão, a força que supera a dúvida e a inspiração que sustenta a persistência. O propósito é a chama que mantém o pensamento aceso, mesmo diante dos desafios externos. Como encontrar e viver seu propósito? Primeiro, conecte-se com seu interior. No silêncio, pergunte: qual é a minha contribuição única? O que me faz sentir vivo? Como posso servir ao mundo com meus dons? As respostas virão como intuições, desejos recorrentes ou visões que não desaparecem. Segundo, refine seu propósito. Escreva-o de forma clara e específica, como uma declaração que guia suas ações. Por exemplo, meu propósito é inspirar outros através da minha criatividade, ou meu propósito é criar abundância para mim e para os outros. Terceiro, alinhe seus pensamentos com esse propósito. Cada pensamento, visualização e afirmação deve reforçar sua visão central, eliminando distrações e conflitos internos. Finalmente, haja com propósito. Cada passo, por menor que seja, deve refletir sua intenção maior. A ação alinhada com o propósito é poderosa porque carrega a energia da convicção. O propósito também é um imã vibratório. Quando você vive com propósito, você emite uma frequência clara que atrai pessoas, recursos e oportunidades que ressoam com sua visão. O universo responde ao propósito com a mesma precisão com que responde ao pensamento, porque o propósito é pensamento elevado à potência da intenção. Muitos falham porque seus objetivos são vagos ou desconectados de um significado maior. Eles desejam sem saber porquê, e essa falta de direção dilui sua energia. Mas quando você vive com propósito, cada pensamento se torna um tijolo na construção de sua realidade, e cada ação se torna um passo inevitável rumo à manifestação. Portanto, faça do propósito sua estrela guia. Deixe que ele oriente seus pensamentos, purifique suas emoções e dirija suas ações. Viva com a certeza de que seu propósito é a expressão da mente universal através de você. E quando você se alinha com esse chamado, você descobre que não está apenas criando sua realidade, você está cumprindo um destino divino. O universo não resiste a uma mente com propósito, ele se curva a ela, porque o propósito é a voz da criação falando através de você.